Gabriel tá entrando. Oi, Gabriel. Oi, Gabi, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo jóia. Tá me ouvindo direitinho? Tá, acho que o pessoal tá ouvindo. Eu tô te ouvindo pelo menos, tá tudo certo. Tudo certo? E aí, vamos começar o nosso papo hoje? Vamos sim. Bom, Deixa eu só ajeitar pra... aqui. Aí, ajeita aí também, tô me ajeitando. O pessoal tá entrando aqui na nossa live. Bom, eu vou dar um oi também pro pessoal que tá escutando a gente via podcast, que tem também essa modalidade. E E aí eu queria saber como é que vocês estão, né, nesse período de quarentena, todo mundo, a gente está sofrendo um pouco, mas o pessoal do Montreal, a gente tenta trazer conteúdos ali sempre para as pessoas, para conhecimento, enfim, nem sei mais qual a semana de quarentena, mas é para a gente matar um pouco da saudade do futebol, um pouco do conhecimento. E vamos esperar só um pouquinho para o pessoal ir Tá entrando, jóia, né? tá jóia. Mas conta um pouquinho como é que tá esses dias aí, como é que você tá lidando com esses trabalhos em casa, ficando em casa o máximo É, possível, né? Gabi, esses dias, na verdade, a gente tá de férias, né? Então, acaba que algumas demandas que tem a gente resolve de casa mesmo. Não tem como sair, né? Então, vamos Sim. trabalhando de casa. O momento é de se cuidar, não tem, né? Não tem como agora prever um retorno, algo do tipo, como que vai ser. Isso aí, infelizmente, não tem como falar. É Mas o imprevisível, que né? é imprevisível, imprevisível. Então, o que estamos fazendo agora é se cuidando em casa, segurando a onda em casa, se cuidando e fazendo os trabalhos de casa mesmo. Tá certíssimo, é isso mesmo. A gente também, no Montreal, começou os trabalhos ali em março, né? E a gente estava todo vapor, com vários amistosos já marcados, mas infelizmente é uma coisa, igual você falou, é É, imprevisível, mas a gente se previsível. vira do jeito que dá. A gente vai compartilhando conteúdo, a gente está tentando entreter aqui de vários aspectos. E hoje o, o que a gente vai falar, né? Só para contar um pouco para o pessoal o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar aqui hoje, o que a gente vai abordar. Uhum. A gente vai falar sobre o Vasco Academy, que é Sim, as escolas do Vasco da Gama, né? E você que é coordenador lá, né? Certo? É isso mesmo, né? sim, isso mesmo. E a Isso gente vai aí. comentar sobre tudo isso, sobre a importância das escolinhas na formação dos jogadores, de novos atletas, na Sim, captação deles. E é isso, né? A gente já pode começar, isso aí. pode se apresentar, fala um pouco do seu trabalho, o que você faz, enfim. Tá joia, Gabi. Então vamos lá então. Boa noite aí para todo mundo que está nos acompanhando. Boa Ah, só noite. uma coisinha, Pode. desculpa interromper. Tem uma caixinha de perguntas ali embaixo, então se surgirem algumas dúvidas, pessoal, vocês podem ir mandando ali, mais no final a gente abre um pouco para pergunta. Então, Isso, se surgir isso. alguma coisa, vocês podem mandar ali que a gente vê depois. E pode Isso começar, é desculpa interromper. Não, isso é importante, importante a participação do pessoal também para contribuir. Tô vendo aí, tá entrando muita gente boa, que com certeza vai agregar muito pro nosso bate-papo. Ah, Mas então vamos lá maravilha, então, maravilha. Gabi. Boa noite para todo mundo, né, que está acompanhando a gente. Boa noite de novo, Gabi. É, meu nome é Gabriel, sou coordenador do Vasco Academy. Eu sou administrador de formação, sou natural de Teixeiras, Minas Gerais, Grande Teixeiras, perto de Viçosa. Não sei se você conhece, se o pessoal vai conhecer, mas eu Nossa, estudei não. aqui, eu estudei aqui em Teixeira, em Viçosa. Comecei a trabalhar com esporte através da Universidade Federal de Viçosa, o nosso grupo de estudos em futebol que a gente tinha lá, liderado pelo professor Próspero Paoli, que é o nosso coordenador metodológico lá na base do Vasco hoje. E lá a gente tinha um grupo muito grande de vários profissionais que hoje também estão inseridos no mercado. Nós tivemos a felicidade de, naquele momento, ter um laboratório muito bom, que é o Centro Esportivo Baense. Não sei se você já ouviu falar, se você conhece. Não, O não Centro conheço. Esportivo Baense foi o nosso laboratório onde a gente conseguiu colocar tudo em prática, aquilo que a gente discutia no nosso grupo de estudos de futebol.
E aí as coisas foram Ai, que encaminhando. Lá legal. no Centro Esportivo Baense, desenvolvemos um projeto técnico, é um clube de formação de referência, revelou grandes jogadores, além de referência para revelação de profissionais. Então, todos esses profissionais que passaram pelo grupo de estudos de futebol na UFV e que foram, né, para esse laboratório nosso no Baense, estão espalhados pelo mercado. Posso citar aí o exemplo, por exemplo, lá no Vasco, tem o Próspero, tem o Andrei, o Gustavo, o Douglas, o Jade. No Flamengo tem o Juan, o Renato, o Léo, tem Pessoal de o sucesso aí. Ramon, todo mundo de sucesso. Então, assim, é um grupo muito grande que teve essa oportunidade de começar lá. E aí fui desenvolvendo esse interesse, esse gosto por trabalhar na área da gestão do futebol. Antes de começar de fato, pode vir. Um adendo só, pessoal, só para informação e curiosidade de vocês. O Gabriel tem 25 anos, né? Então você é super novo 25. aí. Eu também tenho 25, inclusive. E então isso é bem legal para passar para o pessoal, né? Que começa desde cedo, não tem idade mesmo, né? Para trabalhar com essas coisas. Na verdade, Gabi, quando eu era atleta ainda, eu já tinha esse interesse por entender, procurar bater um papo com professores, com os gestores, e entender um pouco sobre futebol. Então, logo quando eu entrei na faculdade, que eu direcionei meu curso para o esporte e mais especificamente para o futebol, eu já comecei a fazer estágios, já comecei a envolver em projetos, projetos voluntários também, que muitas pessoas não dão valor a isso, mas é muito importante para a gente se desenvolver e fazer um bom trabalho. Então, desde cedo eu fui direcionando para essa área. E aí, voltando ao assunto lá da minha apresentação, entrei no mercado, não futebol, comecei a trabalhar em outras áreas, foram muitas, e até que surgiu a oportunidade de retornar ao futebol, porque eu já tinha feito estágios, parei e depois retornei. Tem uma pessoa que eu sou muito grata a ela, que está nos acompanhando aí, o professor Próspero, já citei o nome dele, e ele me ajudou muito abrindo caminhos para a gente seguir o trabalho. Então, Ai, que ofereceram algumas legal. oportunidades e a gente foi se desenvolvendo, começamos uns clubes de formação, até chegar o convite e a oportunidade do Vasco, que eu posso dizer que é a maior experiência que eu já tive, que eu estou tendo, na verdade, né? Uma experiência muito grande, um clube de uma torcida gigante, um clube de uma expressão enorme, enorme, Muita e história, né? é muita história, e tá convivendo ali naquele ambiente de São Januário, tá ali todos os dias, sentindo na pele o que é de fato o futebol, um clube grande de Série A do futebol brasileiro. Isso é muito legal, isso é muito legal. E faz quanto tempo que você tá no Vasco? Gabi, tem quase um ano. Eu cheguei lá em julho do ano passado. Ai, Quase um que ano, 10 legal. Já meses, faz né? um 10 tempinho já. meses. Já tá super adaptado já, né? Já adaptei rapidinho. Foi fácil a adaptação, porque quando a gente chegou, a gente se O entrega, né? A pessoal gente é se legal, entrega ao né? trabalho, e já tinha alguns E amigos, trabalhar, fiz mais trabalhar com coisa que amigos você lá. gosta, né? E trabalhar com as coisas que a gente gosta. Futebol é uma delícia, é uma cachaça, né? Todo mundo Todo mundo gosta. é viciante, é viciante. Futebol é muito gostoso. E isso Não, instiga muito, legal. porque eu já tinha alguns amigos lá, pude fazer outros amigos rápido, e trabalhando com o que gosta, a gente procura se aperfeiçoar, estudar, a gente vive aquilo ali, então a adaptação foi muito rápida. E chegando lá Maravilha. também, tem uma pessoa também que eu sou muito grata, que é o Carlos Brasil, nosso coordenador da base, uma pessoa que acreditou, que confiou no que eu poderia entregar ao clube de trabalho. Então, sou muito grato a ele também por me dar essa oportunidade de mostrar o meu trabalho, de desenvolver. E eu falo assim que hoje as escolas de futebol, infelizmente, não têm, mas está caminhando para um reconhecimento muito legal. Os clubes estão começando a olhar que as escolas de futebol são muito importantes na formação de atletas, na formação de profissionais, enfim, para a gente, quando a gente fala Maravilha. em começar por uma escola de futebol, ela de fato tem que estar inserida dentro desse processo na formação de atleta de base. Então, Com certeza. quando eu chego no Vasco e vejo que existem profissionais preocupados com esse projeto, preocupados em fazer esse projeto acontecer, eu fico muito satisfeito, fico muito satisfeito. Então, o nosso Legal. coordenador da base, o Carlos Brasil,
junto com toda a equipe do clube, que nos apoiou muito. Foi muito interessante também que todos se envolveram no projeto, para o projeto funcionar. Quando eu falo todos, Importante. são as áreas do clube. A área financeira, o marketing, jurídico, a parte das Maravilha. comissões nas categorias base, nas comissões, o departamento de captação, o departamento internacional, enfim, todos os departamentos. Hoje a gente trabalha lá, é um sistema de forma sistêmica. Então a gente tem Maravilha. comunicação em todos os departamentos. Então, isso mesmo que eu quero te perguntar. Como que é esse ambiente ali dentro? Como que é o seu trabalho, o seu dia a dia? Conta mais um pouco detalhadamente pra gente que estamos curiosos. Sim, sim. Então, dando sequência nisso, a gente tem lá, hoje eu estou no departamento de base, junto com o pessoal da base, tenho mais contato direto com eles. Então, ali, no nosso dia a dia, nós estamos ligados a tudo dentro do clube. Tudo que eu preciso de uma demanda do marketing, eu consigo, do financeiro, jurídico, as categorias. Então, isso lá no dia a dia fez com que o projeto tomasse uma cara muito legal, um projeto tá bem encorpado, um projeto que está hoje, assim, em pouco tempo vai se tornar uma das referências em escolas de futebol do Brasil, não tenho dúvidas disso, porque as pessoas que estão lá, que estão trabalhando nesse projeto, são pessoas que estão se comprometendo de fazer uma coisa boa. Hoje a gente tem uma equipe, porque o Vasco Academy é o modelo de licenciamento das escolas de futebol, mas nós temos um núcleo lá em São Januário, que utilizamos ele como se fosse um laboratório, um padrão. E a partir desse núcleo, nós vamos o quê? Tirar dali um padrão, tirar o que vai ser feito e replicar em todos os núcleos espalhados pelo Brasil e futuramente no exterior. Então, nós temos Você uma tem mais ou equipe menos o muito boa. número? Ai, desculpa, você tem mais ou menos o número de escolinhas que tem hoje? Hoje já estamos em 15. Um projeto Ai, que novo, legal. completo, já estamos em 15. Maravilha. Estávamos numa crescente muito boa, muito top. Infelizmente aconteceu isso. Mas paciência, a gente vai reverter isso Ah, rapidinho. vai voltar com mais forte ainda, todo mundo, né? Voltando, E aí, voltando a falar da nossa equipe de trabalho lá em São Januário, hoje sou eu como coordenador e eu tenho um braço direito lá que é o Andrei Pífero, que é o nosso analista de campo. Nós dois estamos à frente disso, eu mais na parte administrativa, comercial, operacional e o Andrei mais na parte técnica, metodológica, a parte de campo. Então nós dois estamos hoje liderando o projeto. Mas no nosso núcleo, né, lá em São Januário, como falei, o nosso laboratório, nós temos uma equipe de 5 professores. O Andrei, como eu já Legal. citei, o Jade, o Marlo, o Caio e o professor Betinho. Essas pessoas são responsáveis por fazer acontecer tudo aquilo que a gente planeja, entende? Então, a gente está lá no escritório, eu e o Andrei estamos lá discutindo algumas coisas, reuniões metodológicas, questões técnicas, operacionais, a gente leva para o nosso laboratório, o nosso núcleo em São Januário, e essa equipe de profissionais que são Discutem. responsáveis lá, a gente reúne, a gente discute, e é isso, deu certo, isso não deu, a gente pode melhorar assim, melhorar, e aí a gente pega o que saiu e padroniza e oferece para os licenciados. Essa é a ideia, Gabi. Claro que Maravilha. nós trabalhamos com um modelo de licenciamento. Um modelo de licenciamento é um pouco diferente de franquia. Então, na franquia você tem que seguir daquela forma. Por exemplo, se você for numa, sei lá, Cacau Show, ela vai ser igual em todo local. O Sim. licenciamento, ele te permite ter uma certa Liberdade, né? ter uma liberdade Sim. dentro do padrão. Então, além da gente Certo. entregar um padrão para o licenciado, ele tem a liberdade para atuar. Eu costumo falar isso com eles. Falo, olha, vocês estão abrindo um negócio. É importante desenvolver o espírito empreendedor. É importante que esse negócio seja sustentável, que esse Sim. negócio abra portas para vários atletas, para várias pessoas. Além de, falando na parte comercial, além de, na parte técnica, seguir a metodologia. Hoje a gente tem uma metodologia que é muito, Super importante. assim, é muito importante, Gabi. Eu costumo A falar gente vai que falar sobre ela daqui a pouquinho, né? a gente vai falar mais sobre ela, né? Vai entrar mais a fundo sobre isso. Mais a fundo, mas mostra mais, fala um pouco mais como é que é
essa observação aí na escolinha? Como é que como é que é feita a avaliação, as idades, enfim. Hoje a gente trabalha com crianças a partir de 5 anos, 5 a 14 anos. Alguns núcleos têm um pouco a mais, mas o padrão é esse, O 5 a padrão é 14 esse. anos. Nós Legal. fazemos sim observações, em parceria com o departamento de captação, muito importante frisar. Então, o Vitor, o Legal. Alexandre, o Luan, o pessoal lá da captação, tem dado um suporte muito grande para a gente. Então, por exemplo, tem um núcleo, vamos citar um exemplo próximo aqui, que aconteceu, a última nossa antes da pandemia, lá em Rio das Ostras. Nosso parceiro Paulo está aí nos Ah, eu acompanhando também. conheço. Nós fomos lá em Rio das Ostras, eu, o Andrei e o Luan, que é da captação. Então, a importância e a profissionalização do projeto se dá nisso. Porque para ir lá observar, tem que levar um observador do clube. Aí imagina se o departamento de captação não fizesse a comunicação comigo, escola. Ah, Como que isso ia tem que ser andar feito? junto, né? Entende a importância? No início do ano nós tivemos um Vasco Camp, que foi um sucesso total. E para esse evento acontecer, eu precisei muito da ajuda de outros departamentos, mas em específico do marketing, para nos ajudar a divulgar, para lançar nos Uhum. canais oficiais do clube, dia de jogos. Então imagine se eu não tenho uma comunicação com o marketing, como que eu ia Tudo atingir o anda junto, né? sucesso? Tudo anda junto, tudo anda junto. Então, o Vasco Academy hoje, eu posso dizer que a gente procura trabalhar lá de forma bem integrada todas as áreas para poder dar certo. Maravilha. E como que é esse contato ali com o Vasco mesmo, o Vasco da Gama? Como é que funciona? Se tem alguma. Como é que é esse contato entre as franquias e o Vasco, né? Sim, sim. Os licenciados, né, os núcleos, eles têm contato direto comigo, né? Tudo que eles precisam, tudo que a gente precisa resolver é direto comigo. Eles passam para mim e aí eu descentralizo lá para o que precisa ser feito. Então o contato deles vem e aí a gente vai direcionando para qual área que precisa ser resolvido, ou se for uma coisa que eu mesmo já resolvo ali na hora. Então, o contato, esse canal É bem com aberto, o né? clube, a gente está, eu e o Andrei, a gente está disponível para os núcleos 24 horas por dia. E o mais legal Maravilha. também é que a gente vai criando vínculo, vai criando amizades com os responsáveis dos núcleos, então isso facilita muito a comunicação. Com certeza. E essa questão, entrando mais um pouco na parte de atletas mesmo, como que é? Você falou que vocês aceitam a partir de 5 anos, né? Até uns 14, mas como que é feita essa divisão? A partir de qual idade é categoria de base, profissional, enfim? Explica mais um pouquinho nessa visão mais Sim, atleta pra gente. sim. Eu vou te falar melhor do que é o trabalho da escola de futebol, que é onde eu sou Tá, responsável. Da categoria de base é uma outra coisa, talvez eu não tenha um conhecimento a fundo sobre, entende? Eu vou tudo deixar claro bem. aqui na escola de futebol. Na escola de futebol a gente divide em categorias: sub 6, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14. A partir disso, vamos supor que a gente tem um atleta de um núcleo que a gente foi lá, fez observação, gostou do atleta, ele vai vir para fazer uma avaliação. Até essa idade de 14 anos, a gente consegue trazer esse atleta do núcleo para passar uns dias em São Januário fazendo avaliações com as equipes da base. Ah, Então são tá. duas coisas, né? A categoria de base e a escola de futebol. São duas Certo. coisas. E na Mas base querendo ou existe. não, vocês têm contato e andam juntos, né? Apesar de Claro, não ser. claro, claro. Isso aí é fundamental. Um departamento de base. O Vasco Academy está dentro do departamento de base. Não tem, a gente está junto, a comunicação é 100% efetiva, não tem como. Então aí a gente faz essas Certo. pontes. E os núcleos acabam servindo como um berço, como uma fonte de captação. Por exemplo, tem um núcleo lá em Maceió, a gente tem um núcleo lá. Tem um atleta que tem 8 anos de idade e não pode vir para a base, pela idade e tudo mais. O que a gente faz? Uhum. Lá em Maceió, ele vai receber o treinamento da metodologia do Vasco, ele vai ser monitorado pelo clube, então pode ser que ele venha uma vez ou outra, mas quando ele atingir uma idade boa para vir, para ficar, ele vai vir. E quando ele vier, ele já vai estar mais preparado, ele já vai ter um pouco Mais mais de velho, mais noção da experiente, metodologia. né? Não vai chegar tão cru, digamos assim.
Alguns conteúdos que ele for treinar na base, ele já vai ter ouvido falar lá na escolinha dele, lá no núcleo dele, entendeu? Então, Isso, além de perfeito. captação, o núcleo também pode servir de berço, alojando esses atletas. Igual eu tô vendo aqui comentando o Gabriel Coutinho, lá de Sergipe. Foi um atleta que se destacou no Vasco Camp, em janeiro. É um atleta que a gente gostou, chamado para avaliação, só que ainda tem uma idade, se eu não me engano, 10 ou 8 anos, se eu não me engano. Não pode vir direto para São Januário pela idade. É um atleta que a gente tem interesse em monitorar, em ter uma oportunidade dele vir, fazer uma avaliação. Ele passando nessa avaliação no clube, o clube vai monitorar. Quando ele tiver uma idade, ele pode voltar para poder ficar mais tempo, para poder, né, se adaptar Sim. melhor, entendeu? Ó, Então, a isso gente é... teve uma pergunta aqui do Rogério, vamos responder ele, que é sobre essas crianças, que é como que as crianças são tratadas quando fala de uma peneira? A parte lúdica entra em algum momento? Olha, quando ele fala da peneira, eu costumo dizer o seguinte: nas escolas de futebol, nas escolas, bom deixar isso claro, que tem as observações do clube, da base, e as observações que promovemos via escola de futebol, Tá. entendeu? Então, nas escolas de futebol, nós fazemos, levamos um observador que fica responsável por fazer essa observação lá, essa avaliação, e a gente procura ter sim alguns momentos de descontração, de no início ali 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, até entrar de fato no jogo. E antes disso também, uma bolinha ali para os meninos se soltarem, a gente bate um papo com eles, a gente conversa, tira algumas dúvidas, para os pais também, que às vezes o pai bota uma certa pressão no filho também para deixar o pai um pouco mais tranquilizado. Ah, Então, uhum. via escola de futebol, nós fazemos dessa forma. Da base, a observação da base, eu não vou poder te falar agora porque eu não sei, então já é um outro departamento da forma que eles fazem, entendeu? Sim, é diferente, né? É Não, diferente. beleza. Vamos seguir aqui. A gente tem Sim, bastante coisa para falar. sim. Vamos entrar na questão de metodologia, que você falou bastante, que é muito importante. E como que é essa metodologia do Vasco Academy, como que ela é aplicada, enfim, pode falar bastante que acho que essa é uma parte muito importante para todo mundo. Ah, com certeza, Gabi. Inclusive para os atletas do Montreal, né? Queria parabenizar vocês, né? Conheci o Samuel lá em São Januário e a partir disso passei a acompanhar o trabalho de vocês. Então, eu queria parabenizar, por quê? Porque eu sou um cara que acredito muito nessa questão metodológica. Eu vejo que vocês procuram entregar isso aos atletas de vocês. E não só a questão de campo, de Com treinamento, mas certeza. também a questão acadêmica, O que vocês também extra-campo, né? procuram, fazer isso aí, eu tenho acompanhado. É um projeto novo que vocês começaram e começaram de uma forma que eu gosto muito, então eu acompanho aqui. Vamos lá, então, a metodologia, a importância de se ter uma metodologia. Gabi, assim, de uma forma, em linhas gerais, a gente tem que saber por onde que a gente vai caminhar. Não pode ser Tem que ter um solto. norte, né? Tem que ter um norte, tem que ter um norte, tem que ter um caminho. Como que vamos caminhar? Para onde que a gente quer chegar? Quais são os nossos objetivos? E para chegar nesse Perfeito. objetivo, quais estratégias que eu vou fazer para chegar lá? Então Isso hoje, daí dentro você. Um adendo, isso daí você aprendeu nas suas aulas de administração, né? Tem bastante disso. fala muito disso no planejamento estratégico. Tem que ter Com ali, certeza, né, o com norte. certeza. Mas é isso, aprendeu direitinho, pelo menos. É, então, lá no clube, nós demos uma sorte muito grande do nosso coordenador metodológico, o Próspero, ele nos ajudar nessa questão da metodologia das escolas de futebol. Então, o clube, no departamento de base, as categorias do sub-6 ao sub-20, elas jogam da mesma forma, ela recebe a metodologia e os atletas recebem os conteúdos. E aí, procuramos, né, junto com o Próspero, externar essa metodologia para as escolas de futebol também, entendeu? Então, Legal. as Como que é escolas feito isso? também,
as escolas também recebem um treinamento dentro da legal. metodologia que se encaixa, fala a mesma língua da metodologia da base do clube. Claro que de Porque uma não forma adianta guardar só adaptada, para vocês, né? sim, é claro que é de uma forma Tem que mais expandir. adaptada, mas é que entra na realidade da escola. Por exemplo, a base treina 5, 6 vezes por semana, 5 vezes, não sei. A escola de futebol, às vezes 2, 3. Então, esses conteúdos têm que ser distribuídos respeitando essa carga horária, respeitando as idades que os atletas estão. Então, assim, a metodologia, eu costumo dizer que é um grande diferencial. É um grande diferencial do clube. Tendo a Maravilha. metodologia na escola de futebol, a gente já está um passo à frente. E aí, como você começou a falar aí, nós não estamos preocupados só em botar a bandeira do Vasco em vários locais do país. Estamos preocupados em fazer isso de maneira bem feita, com qualidade. A Certo, gente quer certo. que as escolas, além de usar a marca, né, da potência que é o clube, que elas façam um trabalho bem feito, que elas sigam a metodologia. Por que a gente Certo. quer isso? Porque a gente quer que o atleta, quando vier do núcleo, ele já chega para a gente mais preparado. Que os profissionais dos núcleos que receberão treinamentos para poder entender dessa metodologia, que eles cada vez falem a mesma língua que a gente. E isso, ô Sim. Gabi, muita gente, já às vezes até esclarecendo algumas dúvidas que porventura tiverem, muita gente acha que a gente quer engessar, enfim, quer fazer do nosso jeito. Não é isso. A gente tem um caminho, a gente tem os nossos objetivos, mas aí entra um outro fator que é muito importante, que são pessoas. Não adianta ter a melhor metodologia, Maravilha. É não isso. adianta ter o melhor caderno metodológico, o melhor projeto técnico, não adianta se não Não, tiverem pessoas até qualificadas para porque, seguir. exatamente, até porque se vocês não tiverem pessoas, vocês não conseguem trabalhar, porque eles são Não, o não adianta. seu maior ativo, né? Não Acho que adianta. Sem pessoa. todo mundo É, fala, cita bastante isso. A gente tem que cuidar ali das pessoas que trabalham com a gente, dos funcionários. Muita empresa, a gente como administrador, né, acaba sim, ouvindo bastante disso, que as empresas estão olhando muito para os funcionários internos. Não, a gente estava com um pensamento muito de, precisa vender, 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 vender. E aí chegou no momento que a gente tem que parar e olhar para as pessoas, para os nossos funcionários. Porque se a gente não com cuidar certeza. deles, eles não vão conseguir vender o que a gente precisa para gerar lucro. Enfim, acho que essa é a pegada. Valorizo muito Não, com isso de... certeza, com certeza. Com certeza, eu também acho que eu acredito muito que o principal pilar da administração, né, a principal área, seja gestão de pessoas. Porque pessoas, pessoas. a gente, em qualquer organização, o que vai ter envolvido são pessoas. Ainda mais futebol, Com né? certeza. Futebol são pessoas, são os profissionais, são os atletas. Então, Sim, é isso. Só deixa eu dar um outro recadinho pro pessoal aí. uhum, Se vocês quiserem mandar mais perguntas aí, tem uma. Não sei se todo mundo sabe, se tá todo mundo familiarizado, mas tem um pontinho de interrogação. Vocês podem perguntar a qualquer momento, a gente vai respondendo vocês. Enfim, vamos falar mais de metodologia, né? Acho que a gente vamos, tem vamos. bastante coisa para entrar. Eu queria que Sim. você desse um pouco mais de detalhe, como que é essa metodologia, afinal? Você fala bastante que é importante, que é necessária, mas como que é? Como que ela é aplicada? Sim. Então, Gabi, como que a gente trabalha? Nós criamos uma periodização. Essa periodização, ela está lá disposta entre janeiro a dezembro. Então, isso seria o nosso macrociclo, os treinos do ano inteiro. E Tá, aí, dentro de cada mês, cada semana, são distribuídos os conteúdos, respeitando as categorias, né, as faixas etárias, respeitando o tempo, e a realidade de cada escola. Então, tem os conteúdos que estão distribuídos o ano todo, em semanas, meses. Por que a gente fez dessa forma? legal. Para garantir que aquela escola, dentro do ano, ela trabalha todos os conteúdos que nós propomos. Um exemplo, hoje, isso a gente faz tudo via sistema, tá, Gabi? Importante também deixar isso claro. Nós temos um Legal. sistema de informação, o sistema Gênesis, que dentro dele o licenciado faz o seu plano de aula e respeitando a sessão de treino e os conteúdos que estão ali para ele poder trabalhar. Então, o licenciado vai entrar lá nessa semana para montar o plano de aula dele.
ele tem que fazer um trabalho técnico, tático, jogo, enfim, comportamental. E aí eles, hoje tem esse conteúdo para seguir. Ok. Ele, por exemplo, que lá tá, na parte técnica, ele tem que trabalhar um passe. No treino dele, ele vai trabalhar o passe da maneira que ele quiser. A gente ainda sugere alguns exercícios dentro do sistema para ele selecionar, só que ele não pode trabalhar, por exemplo, o cabeceio. Se na metodologia diz que ele tem que trabalhar o passe. Então você entende que a gente não engessa? A gente tem um caminho, tem um norte, mas dentro desse caminho o professor tem liberdade. Aí volta naquela questão de valorizar as pessoas, de ser um bom profissional. Então, o professor tem que ter criatividade, o professor tem que ter a dinâmica da aula muito boa para poder aplicar esses conteúdos. Então, se está lá para ele trabalhar naquele dia o passe, ele não pode fugir do conteúdo, mas ele pode trabalhar da maneira que ele se sentir mais à vontade por passe, entendeu? Legal, isso é muito importante. A gente está falando bastante de atletas, mas também tem o lado dos treinadores, né? Dos professores. Como é que é esse relacionamento aí de vocês? Você falou que vocês enviam a metodologia, que vocês têm um relacionamento próximo, mas conta um pouquinho mais disso daí para quem estiver escutando a gente tá interessado. Sim, aí dentro do sistema Gênesis, essas informações já estão todas lá, todas pré-estabelecidas. O professor daquela unidade, após ele receber um treinamento para entender melhor sobre a metodologia, ele vai acessar essas informações lá e ele vai seguir. Ele vai seguir o que está preparado para ele trabalhar. Caso tenha alguma dúvida, caso ele não entendeu, caso ele queira contribuir, que é muito importante também, a gente não é dono da verdade, não existe nenhuma verdade absoluta. Então, caso eles queiram contribuir, a gente tem uma pessoa, o Andrei, né, como eu falei aqui, que ele é responsável. Ele é o ponto focal ali. Ele é o cara da metodologia ali, junto com o professor Próspero. O Andrei faz a ponte junto com os núcleos, recebe essas contribuições dos núcleos, ele ajuda no treinamento, ele esclarece para o pessoal o que deve ser feito. E caso tenha uma questão a ser discutida, ele também já discute direto com o nosso coordenador metodológico, o Próspero. Então, de novo, tá vendo a importância de ter pessoas? Não adiantava nada ter uma metodologia muito boa se não tivesse o Andrei lá, que é um profissional muito bom para poder tocar. Eu não saberia, porque não é minha área. Eu não saberia. Então tem uma pessoa específica para isso. E a importância de um bom relacionamento, né? De ter ser amistoso com todo mundo. A gente aprende bastante em relação a essa parte mesmo de relacionamento, de lidar com pessoas, que acho que esse é o mais importante. Estar aberto para receber novas ideias. E é isso. E assim, de um ponto de vista também, para os atletas e pais, o sistema, ele traz para o pai, para o atleta, o que vai ser trabalhado na semana. Então, o pai consegue ver, olha aqui, filho, hoje nós vamos treinar isso, isso e isso. Vamos treinar aqui em casa, vamos brincar aqui em casa, vamos entender? Então, é uma plataforma totalmente integrada, onde o pai paga a mensalidade ali, ele acompanha vídeos que a gente envia, ele vê a metodologia, vê o plano de aula que vai ser aplicado naquela semana. Então, o professor de cada unidade terá que criar esse plano de aula alguns dias antes para o pai poder ver. Então, ali o pai consegue... porque muitas vezes, assim, a cobrança de pai... não sei se vocês têm esse trabalho aí, mas os pais gostam muito de cobrar, de acompanhar esse professor aqui, que ele está trabalhando. E quando o pai entra no sistema e vê que tem conteúdos a serem praticados, ele se sente mais confortável. É a mesma coisa você matricular seu filho numa escola, quando você recebe a ementa do que vai ser trabalhado ali no bimestre, no ano. Você vai ver que seu filho ali hoje está aprendendo cada coisinha para poder contribuir para a formação dele. Então, isso dá uma segurança para os pais também, né? Com certeza. E o sentimento de pertencimento. Os pais veem que tem uma ciência, tem uma lógica por trás. Não é, o professor não tira o treino ali debaixo do braço na hora da cabeça. Vai lá e aplica. Legal. O pai vê que tem uma lógica, tem um caminho que o professor precisa seguir. E para os atletas é muito importante, só frisando aqui, que eu acho
que é muito importante também para os atletas de vocês, inclusive, vocês têm os atletas de idades mais avançadas que os nossos, então eles vão Uhum. entender isso melhor. A importância do atleta entender a metodologia. Por quê? Ele vai ver que aquele conteúdo que ele está recebendo na semana, no mês, no ano, isso tudo vai contribuir para a formação dele e para ele ter um entendimento maior do jogo, para ele se desenvolver dentro do jogo, para ele saber onde que ele precisa melhorar, onde que ele é bom e ele tem que explorar mais ali. Então, até para fazer correções, para acompanhar, para ele entender, saber que aquele treino que o professor está aplicando aquele dia, ele faz sentido. Então, o atleta, quando consegue ter essa leitura, consegue procurar entender um pouco da metodologia, estudar os conceitos. Claro, também isso vai muito do professor passar isso para o atleta. Mas eu digo assim, a importância do atleta se dedicar e se esforçar a aprender, para ele ter uma leitura melhor na hora do jogo, para ele ter uma leitura melhor na hora Legal. do treino, para na hora que o professor quiser aplicar um conteúdo, ele já saber mais ou menos o que é, entendeu? Com certeza. Só fazendo um adendo no que você falou, que a gente já tinha Sim, comentado sobre a clareza de ter uma metodologia, a importância de você traçar um caminho ali e olhar e falar, beleza, é ali que eu quero chegar. E isso não só para as escolinhas, pro Vasco Academy em si, mas para os jogadores também. Para sim, eles entenderem o que eles precisam, o que eles podem ou não podem fazer. E acho que é justamente isso, ter a clareza, o treinador, enfim, os professores passarem bastante isso para eles, desde criança, no caso de vocês, né? sim, sim. É muito importante esse foco, principalmente, disciplina que a gente fala bastante hoje, porque atleta é isso, né? É, e assim, por exemplo, os atletas de vocês têm uma idade de às vezes começar a fazer uma faculdade e tudo mais. Quando a gente quer fazer um curso, uma faculdade, o que que a gente olha? A ementa, a gente olha a grade curricular, olha, eu vou estudar, vou fazer uma pós aqui em marketing, porque eu vou aprender pesquisa de mercado, eu vou aprender plano de marketing, eu vou aprender isso, eu vou aprender aquilo, tudo mais, isso distribuídos em semestres, e daqui dois, Certo. 3 anos eu vou estar formado com uma bagagem muito grande, eu vou pegar isso tudo. É a mesma coisa, uma metodologia para um atleta que se interessa para ele entender. O professor enviou ali o plano de aula da semana, enviou o microciclo, enviou o macrociclo, tem palestras, tem reuniões. O atleta que procura entender e se esforçar para isso, ele vai sair muito à frente. Ele vai sair muito à frente, porque ele já vai estar preparado mentalmente e a execução dele vai ser mais fácil. Entende? A Eu acho execução dele vai ser isso mais fácil. Eu acho isso muito importante, essa parte que a gente comentou, que vocês prezam também bastante e que a gente do Montreal te começou, desde o começo mesmo a gente trouxe bastante esse extra-campo, né, essa Legal. formação das pessoas, dos atletas, porque é Sim, justamente isso, formar, o atleta não é simplesmente ter a habilidade ali dentro do campo, tem toda a cabeça, é o que a gente falou de foco, de disciplina, tem toda a formação por trás do jogador ali, sabe? sim, E eu sim, acho isso muito legal. O Vasco, sim. como que é esse apoio aí? Você sabe um pouco mais sobre isso? Como é que funciona? Então, aí já entra mais no departamento de base. Eu sei que tem a área da Eu imaginei. psicologia, nutricionista, pedagoga, assistente social. Eu sei que tem isso tudo. Eu não vou saber te falar certinho como é, porque já é departamento de base. Aí já é um outro conhecimento. Entendeu? Sim. Nas Mas vocês prestam escolas, bastante nas escolinhas é, mesmo, né? Então, aí falando do que eu tenho propriedade nas escolas, hoje a gente ainda não tem essa formação tão completa igual a base, por exemplo. Mas é uma coisa que a gente tem interesse, sim, de ter um acompanhamento melhor nessas áreas também. Nutricionista, psicólogo, pedagoga, assistente social, Legal. para oferecer uma formação mais completa. Porque, por exemplo, um atleta aí de vocês, nosso também, qualquer atleta, que tem interesse em jogar no exterior, se ele não souber um idioma, vai dificultar a adaptação, vai bater, voltar, vai sentir falta, não vai conseguir entender o que o professor diz. Então, é importante essa formação extra-campo. Estou citando um Certo. exemplo, que é fazer uma aula de idioma, mas além disso tem outras coisas também extra-campo que são importantes. E que se o Formar a atleta não tiver pessoa. preparado, justamente, quando ele deixar de ser atleta, e aí? O que ele teve de bagagem? A partir daquilo ali, a vida continua.
a vida Ah, continua. E eu cito por exemplo próprio, sim, isso que uma eu ia falar. experiência, uma experiência própria. Como eu falei, eu tive a oportunidade no Baense de ser estagiário, de trabalhar lá depois, mas antes disso tudo eu fui atleta lá. Então, quando Então, iniciou o clube, isso é muito legal é, você comentar. Conta pra isso, gente isso daí. isso foi muito interessante para minha formação, porque quando iniciou o clube, o Baense, os profissionais que estavam envolvidos lá, a equipe que trabalhava lá, foi a equipe que eu tive a oportunidade de trabalhar depois, junto com eles. Mas naquele momento de atleta, eu pude, eu era muito curioso, eu queria saber o que era transição ofensiva, o que era transição defensiva, o que era fase do jogo, o que é isso que o professor está falando, o que é isso? Então eu tinha o costume de chegar no professor, ou às vezes depois do treino, e os professores sempre muito atenciosos, a gente tinha oportunidade de conversar. Então posso citar alguns nomes aí, como Alexandre Lemos, que está no Sub-23 hoje do Red Bull, Ramon Lima, que está no Sub-18 do Flamengo, o Murilo, que está no Curitiba. Foram pessoas muito importantes para a minha formação, porque eu tinha liberdade de sentar com eles e conversar, entender um pouco do que eles estavam aplicando. E aí essa minha curiosidade, a disciplina, o meu interesse por aprender um pouco dessa metodologia, fez com que depois não me tornei um atleta profissional, mas entrei numa faculdade, comecei a estudar, e quando eu direcionei o curso para o futebol, eu já tinha esses conceitos na minha mente, eu já sabia mais ou menos o que era, já entendia mais ou menos lá na execução, na prática, e aí eu passei a entender um pouco na teoria como que era. E isso facilitou Maravilha. muito o entendimento. Então, a importância de, no momento de atleta, ter essa curiosidade, ter essa preocupação em entender o que o professor está aplicando, porque depois você, às vezes, pode não ser um jogador de futebol, que é o sonho, mas você pode trabalhar no futebol em outras áreas, que é o que aconteceu Certo. comigo, o que aconteceu com muitas e muitas pessoas. Você pode ser um treinador, um auxiliar técnico, análise de desempenho, pode trabalhar na área de gestão, igual eu estou hoje. E isso, no momento, como atleta, é muito importante a gente se dedicar, porque aí a gente já chega um passo à frente dos que estão cru ainda no mercado, que estão procurando entrar no mercado, entendeu? E só Olha, mais um não, adentro pode falar. disso, Gabi. Você Pode também que está falar, nessa pode falar. área, que é dessa área da administração, uma outra coisa também que eu acho muito interessante, que quando a gente se interessa em trabalhar com futebol, acredito que em qualquer organização, eu tenho esse conceito comigo. É importante a gente entender, pelo menos entender, o que se passa em todas as áreas. Então, eu tinha interesse de trabalhar na área da gestão, sempre tive, estudei para isso. Só que eu já dei treino, eu já observei atletas, eu já ajudei na preparação de treinos, enfim, eu já me interei em Já outras participou de áreas. tudo ali. Não que eu queira ser um treinador, não que eu quero ser um analista de desempenho, mas é para eu Importante entender saber. como que eu vou gerenciar, né, se eu tiver uma oportunidade futura de gerenciar um clube, por exemplo. Como que eu vou gerenciar essas áreas se eu não tenho nem noção do que acontece lá? Com Entende? Então, certeza. quando a gente fala dessa experiência, dessa vontade, dessa curiosidade como atleta, né, em momento ainda como atleta e depois como profissional também, é justamente para isso, para você pelo menos entender o todo, entender. Não, eu acho isso muito importante. Novamente, puxando para a nossa área de administração, né? Tem muita empresa hoje em dia que eles fazem justamente isso. O funcionário entra na empresa e ao invés dele simplesmente ficar engessado ou diretamente ir para algum departamento, ele passa por vários. Às vezes fica 2 meses aqui, 2 ali, justamente para isso, para ter uma visão do todo. Então é exatamente Isso, isso que você falou. É muito legal você ter essa experiência, até a Luana que comentou que essa experiência como atleta e esse know-how é muito legal e com certeza isso só vai agregar para sua formação, né? Para sua vida, enfim, isso, para tudo. isso. A A gente recebeu Luana, a uma Luana também é um perguntinha. exemplo para mim que eu tenho a sorte de ser dentro de casa, minha irmã. Ah, é? Então, eu aprendo muito Que legal. acompanhando a gente. Maravilha, maravilha. Ó, a gente recebeu uma pergunta aqui do Juninho Guimarães. Vamos ver aqui, vamos aparecer na tela. Uhum.
Ixi, deixa eu ver se eu consigo ler inteira. Na área técnica existe o suporte metodológico e na área administrativa das escolas também existe esse apoio às escolas licenciadas? A gente já comentou um pouco Sim, disso, né? sim, muito legal essa pergunta do Juninho. Obrigado pela pergunta, muito boa. Por que que existe? A gente tem a metodologia do campo, correto? Mas na parte administrativa das escolas, nós dividimos em algumas áreas. Então, quando o licenciado, quando a pessoa se torna de fato um licenciado, ela recebe um treinamento de identidade visual para deixar a unidade bacana, com a logo, com as cores, com a identidade mesmo, o Vasco Academy. Ele recebe um treinamento e um manual operacional, que às vezes, coisas simples, mas que fazem a diferença, saber fazer um fluxo de caixa, um planejamento financeiro. Maravilha. Então, a gente dá esse treinamento também e envia o manual para o licenciado dessa parte operacional, identidade visual, operacional, a parte técnica, né? A metodologia, e também a gente dá um treinamento e envia um manual do sistema Gênesis de informação, que é o sistema que ele vai operar lá, entendeu? Então, a gente dá esse suporte total pro licenciado ele ter totalmente ali o saber para onde que vai em todas as áreas. Não somente no campo, mas fora do campo também. Perfeito. Perfeito. Fora do campo também. Maravilha. Então, muito boa essa pergunta do Juninho. É muito importante a gente ressaltar isso. A gente sabe onde vai, dentro do campo e fora dele também. É importante ter ali a clareza de tudo, né? É. Agora, a gente falando um pouco mais dessa a sua parte pessoal também, é, você falou bastante das suas experiências e tal. Você tem algumas dicas aí, pode ser como na sua época de atleta, pode ser depois, agora. Fala um pouquinho sobre isso, algumas vivências, experiências suas. Sim. Olha, Gabi, pelo que eu percebi aqui do nosso público, né, nós temos atletas, temos profissionais de diferentes áreas dentro do futebol, tem profissionais de outras áreas também, fora do futebol, que está acompanhando a gente. O que eu posso dizer e que eu levo muito comigo é de tudo que a gente falou, muito importante, independente do que a gente faça, que a gente tenha noção de onde que a gente queira chegar, que a gente tenha os nossos objetivos, independente do que a gente faça, que a gente Certo. tenha um norte, tenha um caminho a ser seguido. E a outra coisa, valorizar as pessoas, valorizar o material humano, valorizar quem está do seu lado, quem é seu companheiro de trabalho, ouvir essas pessoas, dar liberdade para elas trabalharem também, para contribuir, porque independente do que a gente faça, eu tenho uma concepção, né, um olhar de que sempre a diferença está nas pessoas. A diferença está nas pessoas. Hoje a gente tem um projeto muito legal, igual a gente falou aqui, temos um projeto bem definido, tem uma metodologia de campo, tem métodos e padrões extracampo, operacionais, comercial, administrativo, mas se não tiver pessoas que façam, né, as pessoas que tiram isso do papel e levam para a realidade, nada disso importa. Nada disso Nossa, faz sentido. Então, acho assim, um recado, uma dica que eu posso deixar para o nosso público de forma geral, né? Acredito que dá para abranger todos, é isso. Saber onde a gente vai chegar, saber qual é o nosso caminho, estabelecer nossos objetivos, estratégias dentro daquilo que a gente acredita e apostar nas pessoas, valorizar as pessoas, acreditar de que todo resultado, todo trabalho, ele pode ser bem feito com pessoas motivadas, com pessoas que sintam importantes em dar opinião, em criticar, né? Em criticar de maneira positiva ou negativa. A gente tem que entender isso também, não existe uma verdade absoluta. Então, acho que, de uma forma geral, do que a gente conversou, posso deixar
essas dicas do que eu acredito também, né? Também não sou dono da verdade, né? Quem sou eu? Não, mas Mas são é coisas, isso. são coisas Tem que que eu colocar aí a acredito opinião. e que eu levo comigo, onde que eu estou, eu levo isso comigo. Eu acho Maravilha. que é uma coisa que Vai a sua pessoa tem me também, né? ajudado. Independente da sua formação ou do trabalho, eu acho que você acaba criando meio que um É, valor, né? Isso né, tá em você já. tudo é válido, tudo é válido. Acho que isso é uma coisa que a gente tem que olhar o lado bom da coisa, né? Às vezes a gente só olha o lado Ah, e negativo. aí, você tá recebendo aí vários elogios aí das pessoas. Estão te acompanhando, seus fãs. Ah, meus amigos, família, tem muita gente aí. Esse pessoal aí me ajudou muito também na formação. Ai, Graças a Deus maravilha. tem muito amigo, valorizo muito isso, sei escutá-los, aprendo muito com todos eles também. Então, isso a gente leva para a vida, né? Independente de onde que a gente esteja trabalhando, o nosso caráter, os nossos valores vão estar com a gente. Maravilha. Bom, se vocês tiverem alguma pergunta aí, mais aí, algumas outras, ó, acho que, deixa eu ver. Surgiu alguma aqui. Vamos ver. Quais os requisitos para se tornar um franqueado do clube Vasco da Gama? Cara, esse Márcio de Souza, desculpa, eu acho que é o Soquinha de Viçosa, se eu não me engano. Se for Soquinha, comenta pra gente aí. Foi um professor meu também, muita gente boa. Muito tempo que eu não falo com ele, até legal. Fiquei até surpreso de ver ele aqui, muito tempo que a gente não se fala. Satisfação de tê-lo aqui com a gente. Trabalha com futebol há muito tempo. Então, Soquinha, o Márcio, né? Para todo mundo. Ah lá ele. É ele mesmo. É ele mesmo. Resenha. Isso é resenha. Então, a gente tem um checklist de documentos que o licenciado precisa seguir. Depois, se você quiser, ou se outras pessoas também quiserem, pode entrar em contato comigo no meu Instagram aí, me manda lá um direct que eu encaminho um checklist de documentos e encaminho a apresentação do nosso projeto. Que eu acho que não daria tempo de falar tudo que a pessoa precisa ter para se tornar um licenciado. Pode ser assim? Maravilha. Melhor. Aí quem Senão a gente vai tiver ficar essa aqui. Tem pergunta mais dele é muito burocracias, interessante. né? São a parte burocrática, a questão de documentos, CNPJ, aluguel do campo, alvará, CREF dos profissionais, de uma forma resumida, alguns documentos assim. Aí a pessoa que tiver interesse pode entrar em contato comigo, que eu encaminho esse checklist de documentos necessários. Pode ser? Maravilha, então. É, eu vou fazer uma pergunta que eu estava pensando agora, a gente tinha comentado Sim. e na hora eu acabei não falando. Você Uhum. falou bastante que os pais têm esse acompanhamento, eles recebem meio que o plano aí de treinos e, enfim, dos filhos e tal. Eu queria saber como é que tá para vocês esse momento, né, de quarentena. Vocês estão gerando conteúdo para eles? Como é que tá? Sim, sim. Ó, é muito boa a sua pergunta. Hoje, Gabi, a gente não está fazendo da forma que a gente gostaria de fazer. Por quê? Como eu te falei antes da crise, estávamos numa crescente muito boa e finalizando essa etapa de implementação do sistema com os núcleos. Aí, infelizmente, Tá. aconteceu isso, deu uma interrupção, mas a gente logo, logo está voltando, agilizando isso para deixar bem redondo. Mas um desafio muito grande que a gente teve e que estamos em contato com os nossos atletas, com os nossos licenciados, é de enviar trabalhos, treinos que podem ser feitos em casa. Em casa. Então, dentro da nossa metodologia, dentro do nosso sistema, tem lá os treinos para ser feito em campo, em futsal, em futset. Então, a nossa preocupação foi criar conteúdo, criar planos de aula que podem ser feitos em casa, com o mínimo de material possível, com o mínimo de pessoas possível. Até se um atleta não tiver uma bola, a gente sugere que ele faça bola de meia, enfim. Então, é uma coisa Sim. bem adaptada à realidade que estamos passando. E aí, toda semana a gente envia. Toda semana. O atleta recebe um plano de aula toda semana e a gente acompanha isso. E além do nosso núcleo, a gente envia também para os licenciados. E os licenciados também fazem um acompanhamento com os atletas Replicam, né? deles. Eles replicam lá. Então, nós elaboramos um plano semanal, enviamos para os nossos atletas do nosso núcleo e enviamos esse plano semanal também para os licenciados. E os licenciados também têm a criatividade deles. Então, muita gente tem criado torneios legais
O pessoal tem abusado da criatividade, está sendo legal. E além disso, recebe também um conteúdo nosso para eles trabalharem. Ai, maravilha, que a gente fica em casa, né? Às vezes a gente tem que inventar o que fazer e tal. E principalmente o que a gente anda pegando bastante, né? É nessa questão de exercícios, porque como Sim, a gente está parado, não pode ir para campo mesmo, a gente tem que se virar do jeito que pode. Então, treinar em casa, nem que seja dentro do quarto, ali, fazer algumas coisas do jeito que dá, para quando voltar o atleta ali não ter tanto atraso, né, na questão física, que é um pouco difícil. verdade, verdade. A gente vai fazendo do jeito que pode, né? Vai ter que se virar, né? Isso. Mas então, já tá dando uma horinha aqui de live. Eu Ah, queria deu? muito. Eu falei que a gente poderia ficar fazendo uma live de, sei lá, uma semana Ah, quase, para tanta coisa que a gente tem para falar. esses conteúdos que a gente falou aí, se a gente for entrar a fundo em cada um, eu vou ter que fazer uma live de Exato. 25 horas. Nem um dia é Exatamente. suficiente. É um dia e mais uma hora. Então é isso, eu queria muito te agradecer pela visão que você passou pra gente. Acho que é muito importante isso que a gente acabou ouvindo não só na questão de atleta, não só na questão de professor, enfim, a gente ouviu até essa parte de gestão. E é isso, eu queria muito, muito agradecer mesmo. Eu que agradeço, Gabi. Agradeço pelo convite. Agradeço aí o pessoal do Montreal, o Samuel, você também. É uma oportunidade muito boa da gente falar um pouco do que estamos trabalhando lá no Vasco. Hoje o trabalho de base, o trabalho das escolas de futebol do Vasco é um trabalho muito bom, sabe? Tem pessoas muito, muito boas à frente dos projetos do clube. Então, são coisas que eu acho interessante a gente falar um pouco, sim, para mostrar do que a gente tem feito. E eu que agradeço muito também ao pessoal que tem mandado aí as mensagens, mandar um abraço pro pessoal lá do Vasco que acompanhou aí, o Kim, o Andrei, o Jade, os amigos aqui de Teixeiras também, Viçosa, a família, todo o pessoal aí que acompanhou, que contribuiu e assim, eu sou muito grato a todos eles que apareceram aí, que estão comigo desde criança, pelo fato de cada um ter me ensinado um pouquinho, e aí a gente vai crescendo, vai fazendo novas amizades, vai aprendendo um pouquinho com cada um. Então, sou muito grato a todos vocês aí. E Ai, mais uma vez, perfeito. Gabi, muito obrigado pela oportunidade. Espero que tenha atendido ao conteúdo, espero que tenha transmitido um pouquinho do que eu sei, do que eu tenho de vivência. Espero que tenha atingido aí o objetivo de vocês com a live. E estou aberto também às outras oportunidades. Espero também que vocês um dia contribuam com a gente também, com conteúdos. Vamos firmar essa parceria aí para ter, né, para quem só tem a ganhar é o público, né? Com certeza. Olha os amigos aí te zoando, falando que você vai chorar. Segura o show. Os caras são foda, só resenha. Não, o Silas aqui, ele me perguntou como é que tá sendo para mim ficar nessa parte administrativa. Só para finalizar mesmo, que a gente está acabando o tempo, eu comentei com você que a, a minha vontade é que a gente expanda isso para o feminino, né? É um É, sonho meu, acho que é uma coisa, é um oceano muito grande aí para a gente explorar. E é mais difícil do que o masculino, porque o masculino já está enraizado aí, já vem de bastante tempo, mas com certeza vamos à luta. isso aí, Gabi. Isso aí. Mas é isso, então. A gente vai finalizando por aqui. Muito obrigada a todos e até a próxima, viu, Gabriel? Muito obrigada mesmo. Valeu, eu que agradeço. Um abraço a todo Tchau, mundo aí. tchau. Tchauzinho, Valeu, valeu. falou. Tchau.